Olá, eu sou Hernani de Souza Esteves e vou dar continuidade à minha série de vídeos quebrando mitos e mentiras que se espalham aí pela internet. Bom, é bastante comum hoje em dia encontrar pela internet vários sites, fóruns e até no YouTube várias teorias da conspiração falando dos Illuminati, de uma suposta organização não criminosa, oculta, que controla o mundo todo pelas sombras e coisa e tal. Bom, eu não vou entrar no mérito se os Illuminati existem ou não existem. Eu acho que qualquer um pode mentir. Qualquer pessoa é capaz de mentir. Inclusive as pessoas dos meios oficiais. Então não é só porque uma notícia saiu da NASA ou do telejornal ou na CNN ou cacete A4 que automaticamente ela tem credibilidade. Só que nós sempre devemos analisar a fonte da notícia, quem passou essa notícia e o que essa pessoa ganha com isso. Tá bom? Então vamos lá. As fontes geralmente são escusas, pessoas que se dizem ex-agente da CIA, ex-trabalhador da NASA, e que não mostra carteira, não mostra identidade, não mostra nada. Dizem que tem medo de serem perseguidos. Beleza, eu entendo isso. Isso pode ser sim uma explicação. Mas concordam comigo que algo sem uma fonte em que possa ser procurada e avaliada perde a sua credibilidade? E outra, eles se esquecem que o tema Illuminati também rende muito dinheiro. Muitas palestras são vendidas com isso, muito livro é vendido com isso. Então, se as editoras fazem parte do sistema, se as emissoras fazem parte do sistema, se o Google faz parte do sistema, o YouTube faz parte do sistema, então, se os Illuminati são tão poderosos assim, então por que eles deixariam pessoas como Alex Jones livres assim? Não é meio estranho? Agora, muitas desses sites, convenientemente, são sites de conservadores cristãos. Aí eles dizem que isso é uma enorme conspiração feita unicamente para destruir os valores morais cristãos e implantar o governo do anticristo. Ou seja, eles dizem que não há mais escapatória, que esse mundo já está perdido e que sua única salvação é procurar Jesus. E geralmente esses sites costumam ser de conteúdo evangélico. Então, mesmo que a pessoa não entre para a igreja da pessoa que fez esse vídeo, o evangelismo acaba ganhando com isso. Vocês concordam comigo? Então, é uma coisa estranha aí. Agora, eles fazem parecer como que só os cristãos tivessem a perder com esse governo único mundial Illuminati. Se os Illuminati realmente existem e se eles realmente desejam fazer metade ou 10% do que vocês dizem, isso não é uma conspiração contra o cristianismo. Isso é uma conspiração contra a humanidade. Todos os seres humanos iriam sair perdendo com isso. Não só os cristãos.
Os hindus iam perder com isso, os budistas iam perder com isso, os árabes iam perder com isso. E, aliás, talvez o budismo seja uma filosofia muito mais perigosa para os senhores do mundo do que o cristianismo. Porque, se você for parar para ver, no cristianismo tem um Deus perfeito, que nunca erra, que por mais violento que ele seja, ele é perfeito, então seus atos são inquestionáveis. E ele manda os seus profetas e os seus pastores para guiar a humanidade. Ele fala com um número reduzido de pessoas, e essas pequenas pessoas passam a mensagem de Deus para as outras pessoas. Então não há conversa direta das pessoas com Deus, e sim dos pastores falando em nome de Deus. Então, para os senhores do mundo, faria muito mais sentido controlar o cristianismo. Ao invés de querer destruir o cristianismo, seria muito mais vantajoso controlar o cristianismo. Afinal, é a ideologia de um Deus perfeito, que é a verdade, a justiça. Concorda comigo? Então, compara com outras filosofias como a do budismo, que não tem nenhum Deus a ser adorado, e que diz que você não deve acreditar em algo porque é ancestral, não deve acreditar em algo porque o sábio te contou, porque a religião te contou, porque o seu pai te contou ou o seu professor te contou, e sim procurar as suas próprias conclusões. Para alguém que queira ter um governo único mundial e manter toda a raça humana como escrava, sim, o budismo seria muito mais perigoso para os senhores do mundo do que o cristianismo. Então, por que os Illuminati seriam um grupo orquestrado unicamente para destruir os valores cristãos? Se tem outras fés que seriam muito mais perigosas para os senhores do mundo do que o próprio cristianismo. Pensam aí. Reflitam. E outra, tem umas coisas muito estranhas nessa história. Eles dizem que os Illuminati são um grupo orquestrado e reunido desde a Babilônia, desde o Antigo Egito, que passou pela Grécia, por Roma, e coisa e tal, e... Peraí. Veio de povos pagãos tão distintos, tão distantes, sem nenhuma ligação direta entre si. Como isso? E peraí, se o mundo todo jaz no maligno, se o diabo tem o controle de tudo, por que ele não põe a cara a tapa? Por que ele não se mostra? Dizem, ele é o rei da mentira. Mas espera aí, se ele tem um governo dos Estados Unidos na mão, se ele tem um exército na mão, se ele tem todo o sistema bancário na mão, se ele tem tudo na mão deles, ele já teria tudo para escravizar vocês. E vocês não poderiam fazer absolutamente nada com isso. Se os Illuminati podem subir e derrubar qualquer economia a hora que quiserem, se eles podem botar e tirar a qualquer governante a hora que eles quiserem, então nenhum protesto que vocês possam fazer seria útil. Eles têm todas as forças armadas do lado deles, todo o dinheiro do lado deles, toda a mídia do lado deles. Porra! Estão esperando o quê? E outra. Como seria a filosofia que esse diabo queria impor no mundo? Se realmente é do jeito que vocês falam, qualquer filosofia basta desde que não seja a filosofia de Jesus, então como funcionaria?
Porque aposto que até no inferno deve ter uma ordem. Ou é tudo uma zona? Você acha que seria no inferno é assim? Chega, digamos que Lilith seja o demônio responsável pela luxúria, mas do nada dá na cabeça dela: não, vou passar a fazer e as pessoas cometerem o pecado da gula. Tô cansada, não quero fazer o da luxúria, não. Você acha que funcionaria? Não, né? Acho que não. Ia entrar em zona, né? Então, como poderia funcionar um sistema com tantas filosofias diferentes? O budismo é do diabo, o espiritismo é do diabo, a Umbanda é do diabo. Como funciona essa merda? Como ele ia manter a ordem com tantas ideologias diferentes assim? Mas isso é só para enganar o povo. Quando chegar a hora, ele ia mostrar os dentes. Que esquisito. Se ele fizesse isso, ele ia admitir que mentiu para essas pessoas. Talvez algumas o seguissem, mas muitas iam se sentir enganadas e iam mudar de religião. Então isso não faz sentido. E outra, se Lúcifer precisa se esconder, dizer que meu nome é Lúcifer, mas eu preciso dizer que sou Edim, preciso dizer que sou Zeus, preciso dizer que sou Hera, preciso dizer que sou isso, que sou aquilo, para os outros me adorarem. Se eu disser que sou Lúcifer, o pessoal vai descobrir que eu odeio a humanidade, que eu quero mandar eles para o inferno. Então eu tenho que inventar esses outros nomes. Mas na verdade, olha só, quando eles estão orando para Odin, quando eles estão orando para a Hera, quando eles estão orando para Gaia, estão na verdade orando para mim. Então ele não tem muito orgulho, né? Ele não é tão orgulhoso como vocês dizem. Porque se ele quer ser realmente adorado, idolatrado, envaidecido, que orgulho é esse? Que ele sabe que ninguém está chamando ele de verdade. Que se soubessem que era ele de verdade, não chamariam ele. Não é meio estranho isso? Então, esses conspiracionistas, os conservadores cristãos, só fazem parecer estranho. Uma ideia totalmente ridícula, que não se sustenta. Baseado em quê eles alegam essas coisas? Então tudo fica uma desculpa para você adorar o único Deus deles. Só existe um Deus. E o resto ou é o caminho de Deus ou é o caminho do diabo. Então você tem que escolher entre seguir a Deus ou seguir ao mundo. Então não importa se o mundo oferece a nanotecnologia, se o mundo oferece um processador Xeon, se o mundo oferece está pesquisando a cura do câncer, ou se o mundo está fazendo várias inovações, o que importa é seguir Jesus. Você tem que se abster de todas essas coisas que o mundo oferece para seguir Jesus. Então não escute o cientista, não escute o historiador, não escute o médico. Se qualquer um deles disser qualquer coisa que tiver uma mínima possibilidade de ser contra a Bíblia, fique com a Bíblia. É isso que eles querem passar para vocês. E olha, eu não estou dizendo que ter fé é idiotice. Eu também tenho fé. Mas eu acredito na fé racional. Na fé respaldada na razão. Na fé experimentada. Na fé
vivenciada, na fé provada. Essa ideia de verdade absoluta, muitas atrocidades na história da humanidade foram cometidas por fé absoluta. Soldados na guerra matam pessoas que eles nunca conheceram e que nunca fizeram nada para eles, acreditando que estão protegendo o seu país, que estão protegendo a sua nação, quando na verdade estão protegendo o governo. Esquerdistas, comunistas já mataram milhares de pessoas acreditando no ideal de Karl Marx. Capitalistas também já participaram de guerras tentando, entre aspas, proteger o mundo do mal comunista. Então, muitas atrocidades na história da humanidade já foram cometidas por fé cega. Por você acreditar na palavra de alguém sem pesquisar. Então, percebam o perigo dessas coisas.